Vamos lá. Estamos gravando, né? Conforme combinado. Então, tem esse exercício que está aqui, vocês estão observando aqui na tela do computador de vocês. Ele é um exercício, como eu estava dizendo, interessante. Por que ele é interessante? Ele é interessante porque ele vai trazer aqui alguns conceitos da hidrometeorologia relativos à quantificação do total de água precipitável em uma coluna atmosférica. Então, o que é que a gente está chamando de água precipitável? É a quantidade de água que está nessa coluna atmosférica. Então, a gente está imaginando que se qual seria o total de chuva se toda a água numa coluna atmosférica, toda ela precipitasse. Ou seja, se a gente secasse essa coluna de água atmosférica, transformando toda a água na forma de vapor, transformando-a na forma líquida ou de gelo, e essa água, ela precipitasse. Então, esse é o conceito de total de água precipitável. E esse conceito, ele dialoga com um conceito interessante que há na hidrologia, que é o conceito de precipitação máxima provável, que a gente chama, PMP, precipitação máxima provável. O que é o conceito de precipitação máxima provável? O conceito de precipitação máxima provável é um conceito de identificar qual é o limite físico. Qual é o limite físico para, num dado lugar, o limite físico de água total precipitável. Então, seria uma envoltória de máximos, né? Envoltória de máximos, seria a precipitação máxima provável, que seria envoltória de máximos, seria a maior chuva que poderia acontecer naquele lugar. Como é que a gente estima essa maior chuva nesse lugar? A partir de você tornar assim, as condições piores possíveis, né? Pessimizar as variáveis hidrometeorológicas para aquele lugar, e nesse processo, o total de água não é só aquele que existe num dado momento na atmosfera, mas a capacidade da atmosfera de realimentar aquela coluna de ar com umidade, né? Então, você pega aquela coluna de ar com umidade, e você realimenta, então você estima qual seria o total máximo de água que se precipita, e tem um boletim específico da Organização Meteorológica Mundial dedicado a fazer essa quantificação e descrever as metodologias para trabalhar essa quantificação da precipitação máxima provável, né? Após muitas análises, né, a comunidade técnica e científica, né, tende a identificar a precipitação máxima provável com a chuva decamilenar. Obviamente, não existe uma relação causa e efeito aí, mas, normalmente, a ordem de grandeza da precipitação máxima provável está associada tem a ordem de grandeza de uma precipitação decamilenar, numa dada região. Então, a decamilenar, quando a gente calcula uma precipitação decamilenar, é como se a gente está fazendo uma forma de identificar qual é a ordem de grandeza dessa precipitação limite máxima provável em um dado lugar. Tá bom? Então, aí a gente já trago aqui à tona, né, essa informação aqui desse conceito de precipitação de água total precipitável na coluna atmosférica. Então, no caso específico desse exercício, a gente está propondo fazer o seguinte: pegar uma coluna atmosférica e aí fazer essa quantificação dessa coluna atmosférica, desse total de água precipitável, né? Então, a gente vai ter aqui a umidade, e essa umidade ela vai variar aqui da região próxima à superfície até níveis mais elevados, ela vai reduzir essa umidade, e a gente vai quantificar e vai fazer uma integração desse total de água nessa coluna atmosférica. Então, esse aqui é o centro do problema. Aí, cabe lembrar que a atmosfera, ela não é homogênea, tá certo? E ela vai existir em estratos. A gente vai ter camadas da atmosfera. A primeira camada da atmosfera
que nos interessa muito intensamente nos estudos hidrometeorológicos, é uma camada que nós denominamos de quê? De troposfera, tá certo? Troposfera é uma camada que tem uma espessura variável, ela tem da ordem de grandeza de 12 quilômetros de espessura no Equador, em torno de 9 quilômetros de espessura nos polos, tá certo? Então, ela varia. Ela varia porque a troposfera, ela se expande, tá certo? Em função da temperatura, maiores temperaturas fazem com que a troposfera, ela tenha esse processo de expansão. É por isso que ela é mais espessa na região equatorial do que na região polar, né? Então, ela tem, e é nessa troposfera onde nós vamos ter a maior quantidade de água, a quantidade de água, esse total de água precipitável. Por isso que essa nossa coluna aqui, ela tem aqui em torno de 10 quilômetros de profundidade, né? Então, nesse nosso trabalho, aqui nesse problema, a gente vai ter aqui o total, a temperatura da superfície, vamos ter aqui essa coluna atmosférica de 10 quilômetros de profundidade, que é correspondente aqui à troposfera. Depois aí a gente vai ter aqui uma estratificação térmica e entra em seguida a estratosfera. A gente vai ter aqui a tropopausa e depois disso a gente vai ter a estratosfera. Tem aqui a taxa de decaimento da temperatura com a altura, que vai ter esse gradiente de 6,5 graus por quilômetro. Temos aqui uma pressão atmosférica. Então, o que a gente vai fazer, então, como a gente vai fazer, é discretizar, para poder viabilizar a integração, vamos discretizar essa coluna atmosférica, e no nosso caso aqui, a gente vai discretizar de 2 em 2 quilômetros. Tem algumas leis gerais que nós vamos utilizar, e algumas relações, né? A primeira delas aqui, a gente vai fazer essa estimativa de que a temperatura está caindo linearmente com a altura, né? Então, a gente vai ter aqui a temperatura caindo linearmente com a altura, vai ser dada claramente por essa equação, porque dt, dh, né, ou dz, né, porque ele está considerando z como altura, dt, dz é igual a um alfa. Se a gente fizer essa integração, a gente vai ter, então, essa curvinha linear aqui. A gente vai pegar um elementozinho dessa atmosfera, vai ter essa relação aqui entre a pressão e a temperatura. Essa equação, ela surge da combinação da lei dos gases ideais, né, que pode ser, que é o famoso e velho que vocês viram desde o ensino médio, PV igual a nRT, que pode ser traduzido como P é igual a um volume específico, RT, né, então ficaria PVzinho RT, e esse volume específico, o recíproco dele, é exatamente aqui a massa específica do ar, tá certo? Então, a gente teria P igual a ρRT, é uma das formas de escrever a equação dos gases ideais. E a gente vai hipotetizar uma atmosfera hidrostática, tá certo? Ou seja, a variação da pressão varia aqui com essa relação aqui, dP/dz igual a menos ρg. Né? É razoável essa, com a primeira estimativa. A gente sabe, obviamente, que movimentos verticais podem fazer com que essa atmosfera não tenha esse comportamento hidrostático, né? Mas é uma hipótese de uma aproximação inicialmente interessante e muito realizada, essa hipótese, muito utilizada. A gente tem aqui também a variação da temperatura, que a gente já conversou, dt dz igual a menos alfa, né, que dá essa integração. Manipulando essas três equações, a gente vai chegar aqui a uma relação entre a pressão e a temperatura. Como aqui a temperatura está sendo dado, a taxa de variação da temperatura, é possível recuperar a partir dessa equação, que a gente já conhece as temperaturas e conhece a pressão na superfície, né, que é dada aqui do problema, a gente tem condição de calcular a pressão nos diferentes níveis da atmosfera, a partir desse equacionamento. Então, a ideia é essa, né? Então, a gente tem condição de conhecer as variáveis primitivas, quais sejam, então, a temperatura, que é dado do problema, a partir desse equacionamento, conhecendo a pressão na superfície, a gente conhece a pressão nos outros níveis, conhecendo
a pressão e conhecendo a temperatura, eu tenho condição, e aqui a constante do gás, eu tenho condição de conhecer qual é a massa específica do ar numa dada altitude, e assim eu vou fazendo o cálculo para poder obter a quantidade de água que vai estar disponível na atmosfera, e eu vou montar esse problema de forma muito tranquila para vocês, tá? Mas, assim, só para vocês terem uma ideia de que tipo de equacionamento a gente vai utilizar para podermos avançar na resolução desse problema. Eu vou mostrar aqui para vocês uma planilha, né? Essa planilha aqui, onde a gente vai ter aqui o passo a passo que eu vou seguir daqui a pouco com vocês. Então, a gente vai ter aqui temperatura, que a gente vai saber calcular, temperatura em Kelvin, a pressão que a gente já viu, qual é a massa específica, aí a gente vai calcular a pressão parcial de vapor, dada a temperatura, qual é a pressão parcial de vapor de saturação. A gente vai imaginar que a atmosfera está saturada, senão a gente teria que ter algum tipo de informação para poder estimar qual era a umidade relativa, alguma coisa do gênero, para calcular qual era essa pressão parcial de vapor. A gente vai ter aqui a umidade específica, que é a quantidade de água que vai estar aqui na atmosfera, e a gente sai calculando aqui a massa de água em cada um desses tramos. A partir dessa soma dessa massa de água em cada um desses tramos, a gente tem a massa de água total na coluna e transformar essa massa de água em uma lâmina precipitável. Isso a gente vai fazer no decorrer desse exercício. Tá bom? Essa é a ideia da resolução desse exercício. De onde vem esse exercício? Essa é uma pergunta interessante, nesse caso específico. E eu vou parar aqui um pouco essa apresentação para poder mostrar para vocês que esse exercício eu retirei de um livro. Né? E o livro que eu retirei, que agora eu vou fazer alguns comentários sobre ele, que é um livro que eu gosto muito, por isso que eu pensei até inicialmente não gravar esse momento, só gravar depois, mas depois eu pensei que fica também essa memória. Esse livro aqui, Apply Hydrology, do Venteschow, Maidment e Mays. Na realidade, esse livro foi feito, segundo conta a história, pelo Venteschow. O Venteschow é uma figura extremamente importante na hidrologia, principalmente nos anos 60, início dos anos 70, ele fez algumas sistematizações, tanto na hidráulica de canais como na hidrologia. Né? Então, ele deu algumas contribuições interessantes. Quando ele faleceu, a esposa dele passou para 2 ex-alunos dele, o Maidment e o Mays, um material que está associado a esse livro. O Venteschow escreveu um Handbook of Hydrology e um bom livro de Open Channel Hydraulics. São 2 bons livros antigos, mas ainda muito bons do ponto de vista conceitual. E depois disso, o Maidment escreveu um livro de hidrologia, o Handbook of Hydrology, foi coordenado por ele, e o Mays, ele coordenou o Handbook of Water Resource. Então, esses aqui são 3 figuras interessantes da nossa área de recursos hídricos. E esse livro eu gosto dele porque ele mostra, e vocês têm esse livro aí como um material complementar, certo? Eu gosto desse livro em especial porque ele tem a possibilidade de a gente mostrar a hidrologia a partir de uma perspectiva, né, de mecânica dos fluidos, no início, e ele também tem uma componente aplicada muito interessante também, muito prático. Então, ele sai de uma abordagem, às vezes, de mostrar os processos do ponto de vista até com a lógica de McFlow, e ao mesmo tempo, depois ele vai na aplicação, a uma aplicação extremamente prática e direta. Então, tem muita coisa que eu utilizo, tá certo? Após a leitura desse livro, né, que eu utilizo nas disciplinas de hidrologia. Fiz até, uma época, traduzir alguns dos capítulos, mas isso ficou no passado. Então, aqui, ele tem essa parte que é
processos hidrológicos, análise hidrológica e projetos, né, hidrológicos. Ele faz, então, a parte de processo, a parte de análise e a parte de projeto. No nosso caso aqui, a gente vê as coisas por verticalismo, mas olha, tem essa mesma lógica. Então, ele vai fazer essa abordagem aqui, esse conceito usando aqui essas componentes, que eu termino utilizando muito na disciplina, que é uma abordagem, olhando a hidrologia, um pouco sobre a lógica de análise de sistemas, que é um misto entre análise de sistemas e análise de processos. Aí fala um pouco aqui da abordagem de análise de sistemas, classifica os modelos hidrológicos, e aqui nesse capítulo 2, que eu recomendo que quem puder faça uma leitura dele, né, ele vai mostrar aqui as equações de transporte de Reynolds, para, a partir daí, mostrar as transferências de momento, massa e energia, né, associado aos transportes que a gente vai ter na atmosfera, nos rios, etc. E aí ele vai fazendo depois simplificações, saindo de lá, a equação de transporte em canais, etc. E tem escoamento meio poroso, então ele faz um resumo, né, das equações de transporte de calor e de energia, de momento, etc. No segundo capítulo, que nos interessa de forma mais específica, aqui, tanto para essa abordagem nossa hidrometeorológica, quanto para a abordagem hidrológica, ele faz um bom resumo, né, da parte meteorológica, e entra aqui, e aí é isso que eu recomendo, né, na parte de hidrometeorologia, vocês darem aqui uma olhada nesse capítulo 3.2. Né? Então, uma boa parte das equações que eu utilizei e vou utilizar agora, elas são deduzidas aqui, tá? Às vezes, quando eu estou em sala de aula, eu costumo até reconstruir essas deduções, mas aqui, virtualmente, é um pouco mais difícil. Então, em função disso, eu já trago aqui, apresento o livro, e recomendo que vocês deem uma olhada aqui, como chegamos às equações que nós vamos utilizar na resolução desse problema, tá? Então, aqui no item 3.2, vocês dão uma olhada, alguns conceitos você já viu, aqui é o dew point temperature, que é exatamente a temperatura de ponto de orvalho, né, que a gente já conversou na aula passada, né? E aqui é exatamente aquele exercício que nós estamos resolvendo agora, né, de total de água precipitada. Aqui ele vai mostrar também um passo a passo de como é que se resolve. Depois disso, ele vai discutir a parte de precipitação, uma abordagem inicial conceitual, e depois ele vai fazer de uma forma mais pragmática, do ponto de vista de resolução, com pé de retorno e as aplicações mais à frente. Tá? Então, esse item 3.2, quem puder ler, é interessante que vocês vejam que ele é bem compacto e traz um resumo interessante sobre as equações que nós vamos utilizar na sequência. Tá claro? Alguma questão até esse ponto? Não? Então, seguimos viagem. Então, vamos voltar aqui. Então, de lá, surgem essas equações, né, do que eu apresentei inicialmente no início do problema, e desse livro, né, vocês podem obter, como eu acabei de mostrar, a dedução das equações que nós vamos utilizar aqui. Então, como é que vai se dar? O que a gente está interessado, então, é calcular uma massa. Depois a gente vê como é que transforma essa massa de água total que se encontra nessa coluna atmosférica, como é que nós transformamos essa massa de água em lâmina, né? Lâmina precipitável, né, em milímetro, que é normalmente a unidade que a gente utiliza para o total de precipitação. Então, quais são as informações que nós temos? Nós temos a informação de que na superfície nós temos uma temperatura de 30 graus, temos aqui a taxa de decaimento, de redução dessa temperatura com altura, de em torno de 6,5 graus por quilômetro quadrado, isso dá por quilômetro, à medida que você vai subindo, linear, né, obviamente, não quadrado. E aí a gente tem, então,
essa redução de temperatura, 30, 17, 4, menos 9, etc. Então, um ponto importante é que na troposfera, a tendência sempre é a temperatura o quê? Diminuir, certo? A temperatura vai diminuir. Quem já andou de avião e teve a oportunidade de acompanhar um termômetro de um avião, vai claramente observa que à medida que o avião vai subindo, a temperatura vai reduzindo, tá certo? Então, esse é um fenômeno básico aqui da troposfera de redução da temperatura na troposfera. Quando chega na tropopausa, existe aqui, então, uma estabilização dessa temperatura, ela para de crescer. Na estratosfera, a temperatura começa a crescer novamente, tá? Então, existe, então, essa redução de temperatura na estratosfera. É sempre a mesma taxa de redução da temperatura na troposfera? A resposta é não, tá certo? Dependendo do processo de instabilidade ou estabilidade atmosférica, essa redução na atmosfera pode ser maior ou pode ser o quê? Menor, tá certo? Você pode ter uma atmosfera que você tem uma taxa de redução muito grande. Se acontece essa taxa de redução muito grande, a atmosfera pode gerar aqui algum mecanismo de instabilidade da atmosfera. E esse mecanismo de estabilidade vai fazer com que haja um processo, a parcela de ar que está na superfície comece a subir. Na medida que ela se sobe, ela expande, porque ela vai encontrar temperaturas mais baixas, e as temperaturas mais baixas aqui, pela própria equação aqui que vocês estão vendo aqui na coluna 5, que a massa específica do ar é inversamente proporcional à temperatura, então, ela tem uma equalização de P, mas o T vai ser um T menor. Se o T é menor, a densidade, quanto menor a temperatura, menor vai ser quanto maior a temperatura, menor vai ser a densidade. Então, quanto maior a temperatura, mais leve, mais essa massa de ar tende a subir. Então, a parcela de ar, ela vai encontrar, se tiver uma atmosfera que ela está, digamos assim, com uma taxa muito alta, a massa de ar, quando sobe, ela sobe e se encontra com temperaturas mais baixas, né? Então, essa questão da estabilidade ou instabilidade atmosférica vai depender, basicamente, desse perfil. E, às vezes, a temperatura da atmosfera, ela está uma temperatura, digamos assim, com uma taxa de variação menor. Né? Então, se houver um processo como esse, é que vai caracterizar se a atmosfera está mais estável ou menos instável, né, nas condições normais, ou se está mais instável ou menos instável, e a partir dessa condição é que uma parcela de ar na superfície sobe ou desce, e se ela tem condições de subida, ela vai se expandir, resfriar, e aí se chegar a uma temperatura de Ponty-Orville, vai haver a condensação, e aí vai iniciar aí um primeiro momento do ciclo da precipitação, que a gente conversou nos vídeos e que a gente pode conversar depois aqui, se vocês demandarem. Então, aqui a gente tem esse decaimento aqui de temperatura, tá bom? Que vai impactar aqui numa mudança na densidade do ar. A temperatura, então, varia aqui em graus Celsius, a gente pode transformar essa variação de temperatura em graus Kelvin, certo? Simplesmente acrescentando 273. Alguém levantou a mão? Professor, você consegue me ouvir? Antes de eu continuar. Opa, pronto, diga, quem é? Sou eu, professor, Matheus. Não, Opa, Matheus, diga. Desculpa, só ia lhe pedir se dava para aproximar um pouco a janela do Excel, porque está um pouquinho difícil de enxergar. Aumentar um pouco? Certo, Matheus, me desculpe. Obrigado, professor. Obrigado, Matheus. Eu que agradeço, Matheus. Então, vamos lá. Ó. Então, de novo, com a temperatura, a gente tem então, essa taxa esse gradiente, né? Então, a gente sabe quanto reduziu a temperatura. E aqui a gente tem em graus Celsius, e aqui a gente calcula em graus Kelvin. Certo? Graus Kelvin, somos 273. Porque nessas equações aqui a gente tem que entrar com Kelvin. A pressão logo na superfície é dado do problema, está aqui, 101,3.
quilopascal, e a temperatura em níveis superiores, a gente pode calcular a partir dessa equação. De onde vem essa equação? Eu mostrei muito rapidamente logo no início lá dessa nossa gravação, né? E da explicação desse problema, de onde ela vem, e vocês podem depois detalhar naquele livro. Então, a gente tem lá que a pressão no nível 2 é igual à pressão no nível 1, que multiplica a temperatura em Kelvin do nível 2, dividido pela temperatura em Kelvin no nível 1, elevado a esse valor aqui, que é a gravidade dividido por αr, tá? Gravidade dividido por αr. Então, com isso, facilmente, a gente tem condição de calcular a pressão nos níveis subsequentes. Tendo a informação de temperatura e de pressão, e sabendo aqui a constante, tá certo? Associada, e considerando aqui, no caso aqui, um gás ideal, né, ou comportamento similar a um gás ideal, a gente tem aqui, então, uma forma de calcular a massa específica, quilograma por metro cúbico, dada pela equação universal dos gases, né, que é P igual a ρRT. Então, P igual a ρRT, vamos ter que o ρ é igual a P sobre RT. Então, para cada nível, eu tenho a condição de fazer uma estimativa. Óbvio que essa aqui está variando entre esses níveis, e a gente está fazendo aqui uma espécie de uma integração por uma regra de Simpson, tá certo? É mais ou menos isso. É uma integração. Professor, Diga, Cornélio. Esse P minúsculo é o mesmo P da coluna anterior, é? Esse P minúsculo é o mesmo P da coluna anterior, certo? Que aqui é a pressão. É só um errozinho de digitação, talvez, na hora lá de trazer da fonte. Depois a gente pode corrigir. Então, aqui essa aqui é a pressão naquele nível, naquele nível onde eu estou calculando essa massa específica, tá bom? É a aplicação da equação dos gases. Aqui é P igual a ρRT. Então, com isso, a gente calcula qual é o valor da massa específica, né? A pressão parcial de vapor, nesse caso aqui, a gente está considerando, nesse problema, que toda a atmosfera está saturada. Ou seja, a pressão parcial de vapor é igual à pressão parcial de vapor de saturação. Certo? Então, nesse caso, a gente imaginando que ela, fazendo a hipótese que ela está toda saturada, toda ela, né, a gente tem condição de aplicar diretamente, sabendo a temperatura. Nesse caso aqui, essa equação foi calculada para a temperatura em graus Celsius. A gente aplica nessa equação, que nós já utilizamos em outros exercícios, e com isso a gente tem a pressão parcial de vapor em quilopascal, né, utilizando a temperatura em cada um dos níveis que a gente vai ter. Então, com isso, a gente tem o valor da massa específica, da pressão de vapor. Com a informação da pressão de vapor, a gente tem condição de calcular a umidade específica, né? Então, a umidade específica tem aí uma dedução dessa equação da umidade específica, que ela vai ser dada aí por esse 0,622 pressão parcial de vapor dividido pela pressão total. Esse 0,222, vocês podem ver de onde vem essa dedução, mas é uma relação onde a gente vai relacionar a massa, vai estar associada a uma massa de ar seco, massa de ar úmido, esse 0,222, né? Porque a massa de 1 mol está associada a 1 mol de massa de ar seco e de ar úmido. É uma estimativa, uma relação que tem a ver com isso, que vocês vão poder olhar depois um pouco a dedução. Lembrando para vocês que a massa de ar úmido, 1 mol de massa de ar úmido, sempre é mais leve do que 1 mol de massa de ar seco, tá certo? Né? Porque a massa molecular do nitrogênio, N2, e do oxigênio, tá certo? O2, ela é que hegemonizam a atmosfera seca, a massa molecular desses componentes, é maior do que a massa molecular da água, do H2O, tá certo? Então, em função disso, quando a massa
uma parcela do mol é composto de água, então você vai ter uma redução na massa, na massa do mol, porque você está introduzindo o H2O, que tem uma massa menor do que os outros dois componentes da atmosfera seca. Então, tem uma deduçãozinha disso aí em um dos meus slides, e vocês podem ver isso também, talvez, naquele livro, mas em um dos meus slides, em uma das aulas, eu comento sobre isso, tá? Então, está associada essa relação também, e aí, com isso, eu vou ter aqui qual vai ser a massa específica de cada uma a massa específica de cada uma, em cada altitude que eu estou fazendo o cálculo. Então, aqui eu calculei nos diferentes níveis, que a gente segmentou a atmosfera para poder fazer a integração, e aqui a gente vai ter, então, o valor médio o valor médio na camada. Então, aqui, como é o valor médio na camada do QV? QV no nível inferior, QV no nível superior. Então, eu estou fazendo aqui como se fosse aqui um linear naquele tramo. Tá certo? Estou fazendo hipótese de linearidade, de variação linear naquele tramo. Se alguém quiser sofisticar, normalmente o que a gente faz é estratifica em um maior número, se a não linearidade é muito pronunciada. Então, a gente faz, no caso, um ΔZ, faria um ΔZ menor, para poder melhorar o processo de integração, e vocês sabem disso desde o cálculo. Então, com isso, a gente tem o valor do QV, tem o valor aqui da massa específica do ar média, né, nesse tramo, e aí com isso a gente calcula tudo isso. Aí daí a gente tem condição, com o valor da massa específica e com o valor da umidade específica, calcular aqui qual vai ser o valor da massa. Que é a massa específica vezes a massa do ar, é que então a gente vai ter condição de ter aqui uma estimativa da massa específica da água, tá certo? Naquele tramo, vezes a área onde está acontecendo a nossa análise, a vertical, qual é a projeção dessa vertical na superfície, né? E o ΔZ, que é exatamente o tramo que eu estou querendo avaliar. Então, se eu multiplico isso aqui, eu tenho o total de água que vai ter naquela parcela, né, naquele trecho onde eu estou, naquele volume, né, que eu segmentei a minha coluna atmosférica. Vocês observam que vai reduzindo. À medida que a gente vai subindo, né, a quantidade de água vai diminuindo, a quantidade de água na atmosfera vai diminuindo, e a gente soma, então, toda a água na coluna toda, a gente vai ter aqui em torno de, somando tudo isso, deu 77 quilos. Vocês observam que boa parte da água está concentrada nos 2 primeiros quilômetros da troposfera, né? Nesse caso específico aqui. E sempre vai ser no início, né? Então, 77 quilogramas de água tem nessa coluna atmosférica. Então, como é que a gente transforma essa coluna, essa massa, em uma lâmina? A gente sabe que o rho da água é 1 tonelada por metro cúbico, 1.000 quilogramas por metro cúbico, tá certo? E a gente sabe que a área da projeção, a gente está considerando que a gente estimou essa área da projeção em 1 metro quadrado. Então, se eu dividir aí 1 metro, se eu dividir, então, a massa, se o meu rho é igual a massa sobre volume, o rho é igual a massa dividido por o volume é igual a área vezes uma altura, né? Então, se eu multiplicar o meu rho aqui, vou pegar aqui exatamente a minha massa, dividir pelo rho e dividir pela área, eu tenho exatamente qual é a lâmina precipitável, né? A lâmina total precipitável dessa coluna, deu 0,077 metros, transformo para uma unidade, para a gente poder identificar melhor esse número, né, que normalmente a gente informa esse número em milímetro do total de água precipitável ou total de precipitação. Com isso, nós temos uma precipitação de 77 milímetros. Então, esse é o total de água precipitável, né, nessa coluna atmosférica. Tá bem?
Aqui está aqui a memóriazinha dos 2 slides que eu comentei com vocês. Alguma dúvida específica? Professor, não entendi muito bem a continuação depois que o senhor calcula a média tanto da umidade como da densidade do ar. Depois da média. Na realidade, você não Isso. entendeu essa equação, né? Aham. Pronto. Essa equação é porque é o seguinte, o que é a umidade específica? Esse é o ponto, tá certo? A umidade específica está associada a umidade específica é a umidade do ar, o rodo, na realidade, a massa específica da água dividido pela massa específica total. Entendeu? Aí, com isso aí, o que é que eu vou ter? Eu tenho condição de fazer essa estimativa. Então, eu vou dizer assim, ó, se o QV é a massa específica da água dividida pela massa específica total, quem vai ser a massa específica da água naquela coluna? Vai ser o QV vezes a massa específica do ar. Deu para ver? Então, esse QV vezes ρA é como se fosse aqui o ρ da água. Tá certo? O ρ do vapor de água naquele trecho. Aqui é o ρ do vapor de água. Então, o ρ do vapor de água vezes o volume do tramo, quem é o volume do tramo? A área vezes o ΔZ. Né? Então, como o ρ é igual a massa dividida por volume, se eu multiplicar o ρ da água, o ρ do vapor de água naquele trecho vezes o volume, eu vou ter exatamente a massa de vapor. Deu para ver, Cornélio? Sim ou não? Eu sim, professor, consegui entender agora. Pronto. Então, é daí que surge essa equação. Tá certo? Ok. Mais alguma pergunta? Não? Então, eu vou parar a gravação, tá bom? Vamos parar a gravação.